Ei, pessoal, chegamos no capítulo 19, que fala sobre a quarta mentalidade de deserto. Não posso evitar, simplesmente sou viciada em resmungar, censurar e me queixar. Porque isso é grato, que alguém suporte tristeza sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há se pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência? Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. 1 Pedro 2, 19 a 20. Até que nós aprendamos a glorificar a Deus com as nossas atitudes durante os tempos difíceis, nós não seremos libertos. Porque não é o sofrimento que glorifica a Deus, mas uma atitude santa diante do sofrer, que agrada ao Senhor e lhe traz glória. E se nós vamos obter desses versículos o que Deus quer que nós tenhamos, nós temos que lê-lo vagarosamente e digerir cada frase, cada sentença completamente. Durante anos, a autora estudou sobre esses versículos, tentando entender por que agradava tanto a Deus vê-la sofrer, quando a Bíblia declara claramente que Jesus levou os nossos sofrimentos e as nossas dores. E passaram-se muitos anos antes que ela percebesse que o foco desse versículo, em 1 Pedro, não é o sofrimento, mas a atitude que alguém deveria ter durante o sofrimento. Observe a palavra pacientemente usada nessa passagem, que diz que se alguém nos tratar mal e nós suportarmos pacientemente, isso é agradável a Deus. O que o agrada é a nossa atitude paciente, não o sofrimento. E para nos encorajar em nosso sofrimento, nós somos exortados a ver como Jesus lidou com os ataques injustos endereçados a Ele. Jesus é o nosso exemplo. 1 Pedro 2, de 21 a 23 diz: porquanto para isto mesmo fosse chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Jesus sofreu gloriosamente, silenciosamente, sem queixa, confiando em Deus, independentemente de como estavam as coisas. Ele permaneceu o mesmo em toda situação. Ele não respondeu pacientemente quando as coisas eram fáceis e impacientemente quando eram difíceis ou injustas. A passagem de 1 Pedro nos permite saber que Jesus é nosso exemplo e que ele veio para nos mostrar como viver. A forma como nós nos comportamos diante das outras pessoas mostra a elas como elas deveriam viver. Nós ensinamos nossos filhos mais pelo exemplo do que pelas palavras. Então nós devemos ser cartas vivas lidas por todos os homens. Nós devemos ser luzes iluminando brilhantemente em um mundo escuro. Nós somos chamados à humildade, à submissão e à paciência. Efésios 4, de 1 a 2 diz: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Muitas pessoas no mundo estão tentando encontrar Deus, e o que nós lhe mostramos por meio dos nossos comportamentos e atitudes é muito mais importante do que o que dizemos a elas. É claro que é importante que verbalmente nós compartilhemos o Evangelho, mas fazer isso e negar o que dissemos com os nossos comportamentos é pior do que não dizer nada. Vamos pegar como exemplo o sofrimento paciente de José. Adiante deles enviou um homem, José, vendido como escravo, cujos pés apertaram com grilhões e a quem puseram em ferros, até cumprir-se a profecia a respeito dele e tê-lo provado a palavra do Senhor. Salmo 105, 17 a 19. Como exemplo do Velho Testamento, pense sobre José, que foi injustamente maltratado por seus irmãos. Eles o venderam como escravo e disseram ao seu pai que ele havia sido morto por algum animal selvagem. E nesse meio tempo ele foi comprado por um homem rico chamado Potifar, que o levou para sua casa como escravo. E Deus concedeu graça a José onde quer que ele fosse, logo ele recebeu o favor do seu senhor. José continuou sendo promovido, mas outra coisa injusta lhe aconteceu. A esposa de Potifar tentou induzi-lo a ter um caso com ela, mas como ele era um homem íntegro, ele não quis nada com ela. E mentindo ao seu marido, ela disse que José a tinha atacado, o que o levou a ser preso por algo que ele não havia feito.
José então tentou ajudar os outros o tempo todo em que estava na prisão. Ele nunca se queixou e, como tinha uma atitude correta ao sofrer, Deus finalmente o libertou e promoveu. E no final ele teve tanta autoridade no Egito que ninguém mais no país estava acima dele, exceto o próprio faraó. Deus também justificou José no que dizia respeito aos seus irmãos. Eles tiveram de vir a José para comprar comida quando toda a terra estava num período de fome. E mais uma vez José demonstrou uma atitude piedosa, não maltratando seus irmãos, ainda que eles merecessem. Ele lhes diz que o que eles haviam feito de mal, Deus havia transformado em bem, que eles estavam nas mãos de Deus, não nas mãos dele, e que ele não havia o direito de fazer nada, exceto abençoá-los. Existem perigos na queixa. 1 Coríntios 10, de 9 a 11 diz: Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Essas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Nessa passagem, nós podemos ver rapidamente a diferença entre o comportamento de José e o comportamento dos israelitas. Ele não se queixou de forma alguma, e tudo o que os israelitas fizeram foi lamentar-se sobre cada pequena coisa que não saía do jeito deles. A Bíblia é muito específica sobre os perigos de resmungar, de censurar e de se queixar. A mensagem é bastante clara. A queixa dos israelitas abriu a porta para o inimigo que veio e os destruiu. Eles deveriam ter apreciado a bondade de Deus, mas não o fizeram e então eles pagaram um preço. O relato dos seus sofrimentos foi escrito para nos mostrar o que acontece se nos comportarmos da forma como eles o fizeram. Nós queixamos-nos com a boca se antes não tivermos nos queixado em pensamentos. Queixar-se é definitivamente uma mentalidade de deserto que vai nos impedir de atravessar para a terra prometida. Jesus é o nosso exemplo e nós deveríamos fazer o que ele fez. Os israelitas se queixaram e permaneceram no deserto. Jesus louvou e foi ressuscitado dos mortos. Nesse contraste, nós podemos ver o poder do louvor e das ações de graça e também o poder de se queixar. Queixar-se, resmungar, murmurar, tem poder, mas é um poder negativo. E cada vez que entregamos a nossa mente e os nossos lábios a qualquer deles, estamos dando a Satanás um poder que Deus não o autorizou a ter. Por isso, não resmungue, não censure, nem se queixe. Filipenses 2, de 14 a 15 diz: Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos tornei irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Algumas vezes parece que o mundo inteiro está se queixando. Há muito murmúrio e queixa, tão pouca gratidão e apreciação. As pessoas se queixam sobre seu trabalho e seu chefe quando deveriam ser agradecidas por terem um trabalho e apreciar o fato de não estarem vivendo em um abrigo ou em uma fila de sopa. Muitas das pessoas que vivem ali em abrigos ficariam emocionadas por terem um emprego apesar das suas imperfeições. Elas estariam mais do que desejosas de tolerar um chefe não tão perfeito para ter um salário regular, para viver na sua própria casa e cozinhar sua própria comida. Talvez você realmente precise de um emprego melhor, ou talvez você tenha um chefe que o trate injustamente. Isso é uma infelicidade, mas a saída não é por meio da queixa. Então não se lamente ou se preocupe, ore e agradeça. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Filipenses 4:6. Nesse versículo, o apóstolo Paulo nos orienta sobre como devemos resolver nossos problemas. Ele nos instrui a orar com ações de graças em todas as circunstâncias. O Senhor ensinou a própria autora dessa maneira. Ele disse a ela: Joyce, por que eu deveria lhe dar qualquer coisa se você não é grata pelo que já tem? Por que eu deveria dar-lhe algo mais sobre o que você vai se queixar?
Se não pudermos oferecer nossos atuais pedidos de oração de uma base de vida cheia de ações de graça, nós não conseguiremos uma resposta favorável. A palavra não diz para orar com queixas, ela diz para orar com ações de graças. Nós murmuramos, resmungamos, censuramos e queixamos geralmente quando algo não saiu do jeito como queríamos ou quando estamos tendo de esperar por alguma coisa por mais tempo do que gostaríamos de esperar. A palavra de Deus nos ensina que devemos ser pacientes durante esse tempo. A paciência não é a habilidade de esperar, mas a habilidade de manter uma boa atitude enquanto se espera. É muito importante que esse assunto de queixas e todos os tipos de murmurações relacionados de pensar e conversar negativamente sejam encarados muito seriamente. Deus deu ao autor uma revelação de como é perigoso permitir que a nossa mente e os nossos lábios sejam controlados pela queixa, pela murmuração e pela reclamação. Deus disse aos israelitas em Deuteronômio 1:6: tempo bastante haveis estado nesse monte. Talvez você tenha estado em volta da mesma montanha muitas vezes e agora esteja pronto para continuar. Se assim é, será bom lembrar-se de que você não irá adiante de maneira positiva enquanto seus pensamentos e a sua conversa estiverem cheios de queixas. Eu não disse que seria fácil não se queixar, mas você tem a mente de Cristo. Por que não tirar o máximo proveito dela? Que Deus abençoe vocês e até o próximo capítulo.